Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre cada um de vocês e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui para trazer mais um ensinamento da Palavra de Deus. Esse tem sido o meu propósito a cada dia, na oração da manhã, às 5 horas da manhã, e na oração da noite, às 6 horas da noite. Irmãos, tem sido uma bênção. Você que muitas vezes não acompanha a oração da noite, eu te convido porque, olha, eu acredito que quando nós começamos o dia em oração e terminamos o dia em oração, tudo o que acontece ao longo desse dia coopera para o nosso bem. Amém? E eu tenho certeza que você deseja que os planos de Deus se cumpram na sua vida. Eu sei que você quer crescer espiritualmente e por isso você está aqui comigo. E eu te agradeço também por toda vez que você compartilha uma oração como essa, porque você não imagina o bem que você está fazendo para as outras pessoas. Irmãos, tem pessoas que não vão na igreja, tem pessoas que não vão ler a Bíblia, mas se você enviar um vídeo para ela e escrever uma pequena mensagem, olha, Deus tocou meu coração para te enviar esta oração. Isso, irmãos, pode fazer toda a diferença na vida de alguém. Amém? Eu não sei se você sabe, se você já reparou nos evangelhos, mas Jesus, ele tinha um foco maior do que os milagres, que era o ensinamento. Isso porque, irmãos, tem muitas pessoas que recebem milagres e elas não se firmam na verdade. Elas não buscam a vontade de Deus, elas não estão interessadas no reino, na salvação, elas só queriam os milagres. E é por isso que muitas vezes Jesus, ele operava milagres e ele pedia para as pessoas não contarem a ninguém, porque ele não queria gerar esse sensacionalismo, ele não queria que as pessoas o buscassem somente pelo milagre. Jesus queria causar uma transformação na vida das pessoas. E eu estava aqui lendo uma passagem e eu fui tão tocado pelo Espírito Santo que eu quero compartilhar com você hoje. Você que muitas vezes está rodeado por pessoas, preste atenção, rodeado por pessoas que não têm a mesma fé que você, que muitas vezes até te colocam para baixo. Essa mensagem é específica para você. Como você pode quebrar esse ciclo? É essa mensagem que eu quero trazer hoje. Irmãos, muitas vezes nós precisamos quebrar o ciclo, principalmente na família, tá certo? Isso porque as pessoas que nós mais consideramos, que mais colocamos a nossa expectativa, que mais demonstramos o amor, nos entregamos de verdade, é a nossa família. E é por isso, irmãos, que muitas vezes o diabo usa as pessoas que ele sabe que tem um poder de influência sobre nós, ele sabe que nós temos consideração por elas, e aí então o diabo usa a boca delas para nos colocar para baixo, para nos desestimular a continuar orando, continuar buscando ao Senhor. Irmãos, muitas pessoas chegam até mim e contam os testemunhos do que Deus está fazendo através das orações. Inclusive ontem uma moça me disse que é como se Deus abraçasse ela, que Deus consolasse ela através dessas orações. Eu fiquei tão feliz porque é isso que eu desejo para cada um de vocês, que vocês conheçam o amor de Deus. É um amor que não nos acusa, é um amor que transforma a nossa vida. O apóstolo Paulo disse que não é a condenação, o juízo de Deus que nos leva ao arrependimento, mas é a bondade do Senhor. É o amor de Deus, irmãos, que nos constrange e nos faz querer ser mais parecidos com Jesus, mais santos, mais livres do pecado. Mas ao mesmo tempo, irmãos, eu sei que tem pessoas que sofrem muito para acompanhar aqui as orações. Tem pessoas que sofrem muita rejeição. Às vezes o marido acha ruim da esposa estar orando aqui comigo. Às vezes os filhos, os pais. Eu sei que é uma luta, mas eu peço a você, não desanime, tá bom? Deus já começou uma obra na sua vida, Ele vai completar e hoje vai ser tremendo. Deus vai te renovar as forças e através da oração, Deus vai fazer milagres hoje, amém? Eu já vou ler para você a passagem da Bíblia. Eu só peço que você se inscreva no meu canal, é muito rápido, clique aqui no botão inscrever-se, vai aparecer do lado aí um sininho. É muito importante você clicar no sininho e selecionar a opção todas, tá certo? Assim você vai receber aí no seu celular os próximos vídeos que eu colocar. E se você for edificado com esta palavra hoje, eu peço que você também clique no joinha. Isso ajuda o YouTube a entender que o conteúdo é relevante para toda a família e ele vai mostrar para mais pessoas. Glória a Deus. Irmãos, eu quero ler com vocês Marcos capítulo 8, o versículo 22 ao 26. Depois você pode ler aí na sua casa. Preste atenção no que está escrito. Jesus e os discípulos foram para Betsaida,
Olha isso, Betsaida, guarda esse nome. E algumas pessoas trouxeram a ele um cego, suplicando que Jesus tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Preste atenção nisso. Jesus tirou o cego da cidade de Betsaida e levou ele para fora do povoado. Eu vou continuar. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: "Você está vendo alguma coisa?" Ele levantou os olhos e disse: "Jesus, eu vejo pessoas. Elas parecem árvores andando." E mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e a sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Então Jesus mandou aquele homem para casa, dizendo: "Não entre no povoado." Olha que interessante, irmãos. Eu estava lendo aqui essa passagem e parece que o Espírito Santo me mostrou uma coisa aqui muito forte. Jesus ele tinha ido para uma cidade chamada Betsaida e algumas pessoas trouxeram para ele um cego. Quando Jesus pegou aquele cego pela mão, o que Jesus fez? Ele levou ele para fora do povoado, ou seja, tirou ele da cidade. E ali então Jesus operou um milagre, ele cuspiu na lama, ele fez uma lama ali e operou um milagre na vida dele. Depois nós podemos falar por que Jesus fez esse procedimento. Foi o único caso em que Jesus cuspiu na terra. Mas o foco da minha mensagem hoje é a respeito dessa cidade, porque Jesus levou o homem para fora. E quando Jesus curou esse cego, ele falou: "Eu não quero que você volte para esse povoado." Irmãos, eu fiquei pensando aqui numa coisa. O que tinha nesse povoado que Jesus não queria que esse homem tivesse vínculo? E aí vem uma questão que a própria Bíblia responde. Muitas vezes você vai ficar com dúvidas sobre algo que você leu na Bíblia e você vai perceber que a Bíblia responde ela mesma. E aí então Jesus, certa vez, ele repreendeu essa cidade chamada Betsaida. Tinha também uma outra cidade chamada Corazim. E Jesus ele traz uma advertência para essa cidade e eu quero ler para vocês. Está lá em Mateus capítulo 11, o versículo 21. Preste muita atenção, você vai entender o que eu quero te dizer. Jesus disse assim: "Ai de você, cidade de Corazim e Betsaida, porque se os milagres que foram feitos entre vocês tivessem sido feitos nas cidades de Tiro e de Sidom, os seus moradores já tinham abandonado os seus pecados há muito tempo." Deixa eu te explicar tudo isso aqui. No Antigo Testamento, os profetas de Deus, eles traziam muitas advertências a duas cidades chamadas Tiro e Sidom. Essas duas cidades eram conhecidas pela sua rebeldia, pela idolatria e pela imoralidade sexual. Eram pessoas rebeldes, pessoas que não queriam se converter, elas tinham um coração duro e estavam cegas espiritualmente. E aí então Jesus vira para a cidade de Betsaida e uma outra cidade chamada Corazim e ele diz: "Ai de vocês, Betsaida, porque se os milagres que eu fiz entre vocês tivessem acontecido nas cidades de Tiro e Sidom," aquelas duas cidades do Antigo Testamento, eles tinham se arrependido, eles tinham decidido se voltar para Deus. Mas vocês não, vocês são coração duro, vocês são pecadores e não querem se converter de forma alguma. Então, irmãos, Jesus estava dizendo: olha, ainda que aquelas duas cidades do Antigo Testamento eram terríveis, mesmo assim eles teriam se convertido, eles teriam buscado a Deus se eles vissem o que eu realizei aqui no meio de vocês. Então, irmãos, Jesus queria que aquele cego ele ficasse longe daquele povoado, porque era um povo rebelde, um povo que só zombava de Deus, não queria saber das coisas do Senhor. Então era um lugar terrível. E da mesma forma, você que está me ouvindo aqui, talvez você está rodeado por pessoas que não querem andar com Deus. Pessoas que já viram Deus agir, elas têm visto o que Deus está fazendo na sua vida, mas elas não querem se converter. Irmãos, Jesus deixou bem claro, não podemos jogar pérolas aos porcos. Tem pessoas, irmãos, que nós vamos falar de Deus uma vez, duas, quantas Deus permitir. Mas chega um momento, irmão, se a pessoa não quer, o próprio Jesus disse: você sacode a poeira dos pés e vai para outro lugar. Pregue para outras pessoas, não desperdice a energia, não desperdice o seu tempo com pessoas que não querem saber. Para essas pessoas, você tem que fazer duas coisas: continue dando o seu bom testemunho, o seu testemunho de cristão, isso pode abrir os olhos delas. E a outra coisa é orar por elas. Tem pessoas que a única coisa que você pode fazer é orar, porque você já tentou falar de Deus, a pessoa não quer saber, amém? Eu sei que Deus está falando aqui com muitas pessoas. Você muitas vezes se cansa, se fadiga
você se frustra porque você prega, fala de Deus e a pessoa não quer saber. Então o meu conselho para você é: seja guiado pelo Espírito Santo. Eu não vou dizer o que você deve ou não fazer, mas peça a Deus direção, porque às vezes o que Deus vai querer de você é que você feche a sua boca, não fale mais. Simplesmente continue orando, continue dando o seu bom testemunho. Amém? Isso pode converter, pode abrir os olhos dessa pessoa. Então, voltando a falar aqui sobre esse cego, esse homem, ele já estava passando por tanta luta e agora Jesus operou um milagre na vida dele. Eu fico imaginando se ele voltasse para o seu povo. Ele iria voltar todo feliz, contando os milagres, mas infelizmente as pessoas não dariam crédito. As pessoas poderiam até desmotivá-lo, incentivá-lo a voltar para a sua antiga vida. Então eu acredito que quando Jesus falou para ele: não volte para o seu povoado, Jesus estava dizendo: rompa com o passado, comece uma nova fé, comece uma nova vida. Irmãos, muitas vezes nós precisamos ter coragem de romper com o passado. Glória a Deus. Muitas vezes nós precisamos, irmãos, ter coragem de quebrar o ciclo de destruição, o ciclo de maldição na nossa família. Que comece por você essa transformação. Olha, quantas vezes eu já ouvi mulheres chegando até mim falando: pastor, eu não sei o que eu faço mais, o meu marido não quer ir na igreja, meu marido não quer buscar a Deus junto comigo. E eu falo: irmã, continue buscando a Deus você mesma, ore por Ele, seja você a coluna na sua casa, não fique esperando no outro, não coloque a sua expectativa no ser humano. Irmãos, é hora de nós confiarmos em Deus e nós estarmos plenamente satisfeitos por estar com Ele. Não podemos deixar que a tristeza, a amargura, o rancor prejudique o nosso coração. Irmãos, quantas pessoas vão perdendo a alegria na caminhada cristã porque ficam sofrendo pelos pecados dos outros, elas se deixam abater por qualquer notícia que elas escutam, mas elas não conseguem proteger o coração. E a Bíblia diz em Provérbios 4:23, se existe uma coisa que eu e você devemos guardar, é o nosso coração, é a nossa fé, é aquilo que nós temos de bom guardado no nosso tesouro, que é o coração. Amém? Então, olha, tome muito cuidado com as pessoas à sua volta. Não estou dizendo aqui, irmãos, que nós devemos isolar do mundo, não estou dizendo que devemos sair do mundo, não. Deus quer que nós estejamos aqui neste mundo, mas nós precisamos ficar livres do mal. Não podemos deixar que a mágoa, a tristeza, o rancor, nada prejudique e roube a nossa fé. Eu sei que muitas vezes a nossa vontade é realmente sair de perto de todo mundo, só conviver com pessoas cristãs, pessoas de Deus. Irmãos, nós estamos neste mundo. E quando Jesus estava para ser morto e crucificado, ele fez uma oração ao Pai. Lá em João capítulo 17, ele fez uma oração por você. Não sei se você sabia disso, mas nesta oração sacerdotal, que é o nome dela, Jesus ele ora ao Pai e ele diz assim: Pai, eu não peço que o Senhor tire os teus filhos do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Então, irmãos, Deus quer nos livrar do mal. E muitas vezes o diabo ele vai usar o ambiente à nossa volta para nos prejudicar, mas não deixe que nada roube a sua fé. Hoje nós vamos orar agora e nós vamos pedir que Deus ele fortaleça a sua vida. Se você foi tocado por essa palavra, escreva aqui nos comentários: Deus acabou de falar comigo agora. Aleluia! Isso vai incentivar outras pessoas a querer ouvir essa mensagem tão preciosa. Amém? Então Jesus, ele fez esse milagre, não queria que aquele homem voltasse para o seu povo, tinha uma razão específica. É claro que Deus tem um chamado para cada um, Deus tem uma obra específica na sua vida também. Eu não vou aqui dizer o que você deve ou não fazer, eu só peço para você uma coisa: fique atento com as pessoas com quem você se envolve, seja um relacionamento amoroso, seja uma amizade. Irmãos, não tem nada que nos influencie mais do que as amizades, principalmente quando nós estamos carentes. Ontem mesmo eu vi uma matéria de uma menina, eu fiquei tão triste. Uma menina nos Estados Unidos, ela com apenas 20 anos, ela começou a fumar aquele cigarro eletrônico, sabe? Chamado vape, né? E ela fez isso para ser vista, elogiada pelas pessoas. E aí ela foi no médico agora, recentemente, e o médico falou para ela: olha, infelizmente o seu pulmão já está totalmente comprometido e você só tem até os 40 anos de vida. Irmãos, aquilo foi um choque para a menina, para a sua família, mas eu fico pensando, né, quantas vezes a gente se prejudica querendo a aprovação das pessoas. A gente nega a nossa própria vida, a nossa alegria, os nossos sonhos por causa do outro. E essa menina,
começou a fumar desde cedo porque ela queria a aprovação dos seus amigos. E hoje quem está sofrendo por isso? Ela mesma. Infelizmente irá viver, se Deus, não fizer um milagre, ela vai viver até os 40 e poucos anos, porque ela já comprometeu totalmente por dentro. Então, meu irmão, pare de fazer escolhas erradas, pare de prejudicar a si mesmo em favor do próximo, tá certo? Tome muito cuidado com isso. Tem muitas pessoas que elas precisam tomar uma decisão hoje, e é por você que eu quero orar agora, tá certo? Eu já trouxe aqui o meu óleo da unção. A Bíblia diz que o óleo, ele despedaça todo o jugo. A unção de Deus na sua vida, ela vem através do Espírito Santo. Mas os discípulos, a Bíblia diz que eles ungiam as pessoas com óleo e pessoas eram curadas, pessoas eram libertas de demônios. Então, eu creio que essa é uma direção que Deus me deu. Eu quero ungir você, ainda que à distância. Nós estamos tão longe, mas ao mesmo tempo tão perto, E para Deus não existe a barreira do tempo, do espaço. E eu quero orar por você agora, tá certo? No final eu peço que você compartilhe, vamos espalhar esta mensagem tão importante. Glória a Deus. Eu vou estender minhas mãos, se você puder, feche os teus olhos onde você estiver e receba esta oração em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença maravilhosa neste momento. Eu te agradeço por mais um dia de vida. Obrigado por esta palavra tão necessária, meu Pai. Ó Jesus, tudo que o Senhor fez, cada milagre, cada ensinamento tem um propósito. E neste momento nós aprendemos, Pai, que muitas vezes as pessoas à nossa volta, elas podem nos prejudicar, elas podem roubar a nossa fé, elas podem nos desanimar. E eu sinto, meu Pai, que nesse momento muitas pessoas, elas têm se enfraquecido na fé por causa dos conselhos de pessoas, por causa de palavras duras, palavras pesadas. Senhor, nos ajude a ser fortes, porque nós não podemos isolar do mundo, não podemos sair do trabalho, não podemos deixar a nossa família, mas nós podemos sim nos posicionar em fé, colocando o Senhor em primeiro lugar e não negociando os nossos valores. Ó Jesus, como é difícil viver neste mundo, mas nós contamos com a Tua ajuda, com a Tua força, com a Tua presença. Senhor, neste momento eu estendo as mãos para os Teus filhos agora, para este homem, para esta mulher. Eu te peço, Jesus, coloca a Tua mão de poder, tira toda a incredulidade, toda a dureza, toda a frieza espiritual, toda a cegueira, meu Pai, porque tem muitas pessoas aqui, meu Deus, que não são cegas fisicamente, mas elas são cegas espiritualmente. Esse é o pior tipo de cegueira que existe. Pai, tira as escamas dos olhos. Muitas vezes, meu Deus, essas pessoas são preconceituosas, elas não recebem uma oração porque acham que só porque são de outra religião, só porque elas têm outras convicções, elas não podem receber oração. Jesus, tira essas escamas dos olhos, converta esse coração, Pai, porque em momento algum aqui eu falei de religião. Oh, meu Deus, eu apenas preguei o Evangelho, eu preguei a Tua palavra, Senhor. E eu te peço, abra os olhos dessas pessoas, Pai. Pai, quantas vezes nós oramos pelos nossos familiares, os nossos parentes, e não vemos nenhum sinal de melhora, não vemos nenhuma transformação. Mas o Senhor Jesus pode mudar qualquer situação. O Senhor pode tirar esse homem de uma vida de prostituição, uma vida de escravidão no pecado. Oh, o Senhor pode libertar essa mulher do rancor, da falta de perdão. O Senhor pode fazer qualquer milagre, meu Pai. E por isso nós abrimos o nosso coração neste momento e nós te pedimos, entra na nossa vida, Jesus. Nós abrimos o nosso coração para Ti agora e nós te pedimos, salva a nossa vida, escreve o nosso nome no livro da vida e nos traga o perdão, a cura, a restauração. Jesus, eu creio que só o fato de sermos perdoados por Ti, a cura virá instantaneamente. Eu creio que o Senhor está libertando os Teus filhos agora de algemas espirituais. Pessoas que estavam aprisionadas no pecado estão sendo libertas agora, em nome de Jesus. Pai, essas pessoas que estão tristes na alma, é uma tristeza tão profunda, é uma solidão, é um vazio, é uma vontade de acabar com tudo e acabar com a própria vida. Mas eu te peço, Jesus, sopra do Teu Espírito Santo, renova essa pessoa agora, traga uma nova alegria, um novo ânimo, que ela possa testemunhar ao longo do dia a transformação que o Senhor irá fazer.
Ó, meu Deus, neste momento eu repreendo, no nome de Jesus, toda opressão maligna, toda obra do diabo contra a vida deste homem e desta mulher. Eu repreendo toda maldição hereditária, todo mal que se levantou contra esta vida. Caia por terra em nome de Jesus. Jesus, coloca a tua mão nesse coração e tira com a tua mão todo o mal, toda tristeza e angústia, e coloque da tua paz que excede todo o entendimento. Em nome de Jesus que eu oro e eu já te agradeço por tudo que o Senhor fez aqui hoje e ainda irá fazer em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia,
Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível, e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.